Vamos falar de cultura mais uma vez aqui no nosso UBA em Foco. E para isso, estamos recebendo aqui nos estúdios nosso querido professor historiador José do Carmo Araújo. Vamos falar sobre o UBA, né, José do Carmo? Porque, afinal de contas, pouco menos de um mês para mais um aniversário de emancipação da nossa cidade. Vamos conhecer um pouquinho mais da nossa história, da nossa cultura. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, internautas, TV UAI. É muito importante, né? O turismo virou uma palavra da moda, né? O turismo cultural e várias situações de turismo de prédios públicos. Enfim, tem uma enormidade. Uma coisa que me incomoda, Júlio, e tem me incomodado nos últimos anos, é o fato de nós não termos um livro sobre a história de Ubá. Rica, dada a grande relevância da história de Ubá. Nós precisamos. Nos últimos meses, por conta da pandemia, por conta dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos na escola de rede pública particular e da rede pública e particular, a consulta de alunos sobre alguns fatos da história de Ubá. Agora, há pouco recente, um aluno da escola particular queria saber a história lá do Caxangá. E eles não encontraram em lugar nenhum. Aí a avó de um dos alunos, que é muito amiga, ligou e perguntou: meus meninos estão fazendo um trabalho relacionado à história do Caxangá, nós não encontramos absolutamente nada na rede social. Aí eu disse a ela: não, eu vou escrever. Então eu escrevi e os meninos vibraram. São meninos de 9 anos, 10 anos, que vibraram por saber a história lá do Caxangá. E eu fico muito incomodado de nós não termos, porque a escola de Ubá é uma das histórias mais ricas nos 164 anos de emancipação política administrativa. Eu viajo muito e tenho contato com várias pessoas de vários estados. Eles ainda brincam comigo. O Ubá, com 164 anos, legou ao Brasil e ao mundo personalidades que nós não temos em outras cidades com muito mais tempo de emancipação. Então nós temos que iniciar com a história verdadeira da história de Ubá. Primeiro, quem que é o fundador da história de Ubá? É uma dúvida que paira. Não é o capitão-mor Antônio Januário Carneiro. O fundador de Ubá é o padre Manuel Jesus Maria. Ele que veio a Ubá a primeira vez dentro das estirpes civilizatórias que nós chamamos de fundação oficial. Embora já tivesse algumas pessoas que já estivessem aqui na região do Ubá Pequeno, que é chamada Roça Alegre, que é a família Albano de Souza e a família do Ventura Ribeira Pinto. Então essas pessoas já estavam aqui, como o Felisberto Leal estava na região da Miragada e o outro, Roça Alegre, região do Ubá Pequeno. Então essas famílias já estavam ali, então oficialmente foi o padre Manuel Jesus Maria. Mas as pessoas têm o péssimo hábito de distorcer fatos históricos para atender os seus interesses. O capitão-mor teve uma grande importância, sim, em Ubá? Teve. O capitão-mor teve uma importância muito significativa pelo fato de ter sido uma pessoa que ocupou um cargo de relevância naquela época e não atribuíram ao padre Manuel Jesus Maria porque ele era mestiço. Era um padre, filho de um rico comerciante português com uma escrava de Angola. Então, pelo fato de ele ter sido formado em seminário, tudo nas condições financeiras que o pai tinha, mas sempre distorceram a história com relação ao padre Manuel Jesus Maria pelo fato de ele ser mestiço. O capitão-mor, qual que é a contribuição que ele deu? Ele deu uma contribuição porque ele era um representante naquele momento da coroa portuguesa, e o capitão-mor, ele doou o terreno onde está a Igreja do Rosário. Ele doou o terreno. É importante que reforcemos aqui mais uma vez que o nome dele nem era capitão-mor, nem era capitão-mor Antônio Januário Carneiro. O nome dele é Antônio Pavolo, o nome de nascimento. Nascido em 19 de setembro, que é o dia de São Januário, de 1779. O Antônio Pavolo, quando ele recebeu aos 35 anos o título de capitão-mor, aí criaram um nome para homenageá-lo, que é o nome do título, que é Antônio Januário Carneiro. O Antônio é por causa do primeiro nome, Januário por conta de ele ser devoto e ter nascido no dia de São Januário, por conta da devoção, e Carneiro porque era o sobrenome da família. Era muito comum de que quando você recebia um título, por exemplo, seu nome é Júlio César Gomes, se for recebesse um título, aí eles mudavam o seu nome de acordo com o seu histórico de época. Então é Antônio Januário Carneiro, por conta de Antônio ser o primeiro nome, Januário por conta de ser a devoção dele, santa devoção, sim, e Carneiro por ser um nome de família. Então ele recebeu o título de capitão-mor Antônio Januário Carneiro. Então é importante que façamos esse revisionismo histórico. E hoje, como eu lhe disse anteriormente, nós vamos fazer uma série aqui, é bom que os ouvintes e aquelas pessoas que me cobram diuturnamente, inclusive aqui as pessoas do Rio de Janeiro que têm acompanhado, pessoas de fora do país que têm acompanhado, e as pessoas de vários estados que acompanham,
cobraram e vem cobrando isso com muita frequência. Então nós vamos fazer uma série falando por etapa e por profissão, assuntos, né? Por assuntos. E hoje, como eu lhe disse, nós vamos falar de cientistas. O Bach legou ao mundo cientistas renomados e que são referências mundial ainda, mesmo após a sua morte. Um primeiro deles que eu gostaria de abordar é o Dr. Vitor Carneiro, médico veterinário, nascido aqui no Ginásio São José, filho do Dr. Fecas. Ele nasceu em 1900 no Ginásio São José. Foi um dos médicos veterinários mais importantes no mundo. Já existia ali o ginásio? Já existiu. Quando ele nasceu anterior ao ginásio. Porque o ginásio foi fundado em 1905. Ah, tá. Quando ele fundou o ginásio, ele tinha apenas 5 anos. Mas ele estudou no ginásio. Boa parte da vida dele ele estudou no ginásio e formou em medicina veterinária e começou a desenvolver pesquisas relacionadas à raiva do animal. Os trabalhos dele foram de tanta relevância porque ele foi conferencista mundial durante muitos anos. Na década de 40, ele já era membro da Organização Mundial de Saúde. Na década de 40, aos 40 anos, ele era membro da Organização Mundial de Saúde. Então você vê a importância do Dr. Vitor Carneiro. Porque ele isolou alguns vírus, trabalhou algumas pesquisas relacionadas à raiva animal, que possibilitou a criação da vacina. A antirrábica. Né? Antirrábica. Ele ganhou o prêmio por isso? Ele ganhou um prêmio na Suíça, que é um prêmio que nós podemos considerar o Prêmio Nobel da Saúde Mundial. Seria comparado hoje ao Prêmio Nobel, que ele ganhou um prêmio na Suíça, na década de 50, ele foi homenageado e recebeu esse prêmio e permaneceu durante um período na França, palestrando na França. Ele tem várias publicações em francês, porque ele era um poliglota, dominava bem a língua francesa, e naquele período a França que era o país da moda, né? Os americanos vieram depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a França sempre desenvolveu pesquisas de relevância. Então o Dr. Vitor Carneiro ele deu essa contribuição para a ciência no mundo. Sem contar outros estudos. Tem o Dr. Paulo de Tarso Alvim. Paulo de Tarso Alvim é nascido em Ubá também. Ele é da família do Vitor Carneiro, é da família do Carneiro de Ubá. O Dr. Paulo de Tarso Alvim desenvolveu várias pesquisas contra pragas em plantas e mais especificamente no cacau. Ele terminou os dias de vida dele morando na Bahia, trabalhando lá contra as pragas que dominavam aquele período o cacau. Mas o Dr. Vitor Carneiro foi o primeiro no mundo a discutir o combustível alternativo na década de 70. Veja bem, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Você imaginemos aí na década de 70 a OPEP surgindo, a OPEP, Organização de Produtores de Petróleo no mundo, o petróleo com aquela relevância de combustível e muita gente ganhando dinheiro. Aí surge um brasileiro cientista falando a respeito do combustível alternativo, do combustível limpo. Isso aí? E na década de 72 ele iniciou. A OPEP surge em 74 e aí em 72 ele discutindo sobre o combustível alternativo. O que nós discutimos no mundo hoje por uma questão ambiental? Combustível limpo, alternativo. Então são situações que o Bach legou ao mundo e nós não discutimos isso no dia a dia. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Dr. Jacinto Soares Souza Lima. Que leva o nome da Beira Rio. Que leva o nome da Beira Rio. Doutor, para além de médico de família, o doutor Jacinto Soares Souza Lima, ele pesquisou a saúde pública. A tese de doutorado dele na Alemanha, em Berlim, foi sobre saúde pública. Ele desenvolveu a tese de doutorado dele sobre saúde pública. Enquanto lá atrás nós nem pensávamos hoje em saneamento básico, o doutor Jacinto, há mais de 50 anos, já tinha visão sobre isso e trabalhando na questão da saúde pública, que fez a tese de doutorado dele na Universidade de Berlim. Nós temos o doutor Bioquino de Andrade. O doutor Bioquino de Andrade foi um farmacêutico do Bach, doutor em farmácia, e o doutor Bioquino de Andrade ele foi o médico responsável pela fundação da colônia Padre Damião. Ah, é? Ele que foi o fundador da colônia Padre Damião. E ele, como fez o doutorado no exterior, ele trouxe todos os equipamentos para iniciar o tratamento da hanseníase, num momento muito difícil da ciência, porque eram parcos os recursos que tinham para desenvolver remédios para o tratamento da hanseníase. As pessoas iam para um isolamento em galpões, que a gente tem aqui na cidade de Ubá, lá no sanatório Padre Damião, que ainda tem lá, mas hoje nós temos vacinas hoje que imunizam logo no início da doença, então não corremos risco nenhum. Mas o doutor Bioquino, ele foi um dos precursores na discussão aqui na região da Zona da Mata. Qual é a ligação dele com o Divinésio?
A ligação de Dibinésia porque na época de Dibinésia pertencia ao bar. Sim. Pertencia ao bar. Então tem escola Bioquímio de Andrade. Isso que eu te perguntei. Bioquímio de Andrade por conta disso. A família é oriunda de lá. Na verdade, da região. Que era divino de Ubá, quando ele nasceu. Então ele é um baense. E temos o doutor Washington Peluso. O doutor Washington era um homem do direito, mas ele desenvolveu vários trabalhos sobre as ciências jurídicas e foi o responsável, o doutor Washington, eu tive o prazer de conviver com ele, ele foi o responsável pela implantação do direito econômico no Brasil. Quem implantou o direito econômico no Brasil foi o doutor Washington. Eu tive o prazer de conhecê-lo, conviver com ele mais ou menos há uns 10 a 15 anos, de 10 a 15 anos, de beber água na fonte da sabedoria. Recente. Então é uma história recente. Ele morreu em 2011, o doutor, aos 94 anos. E ele foi das pessoas que muito contribuiu para que nós tivéssemos uma faculdade de Direito na FUPAC. Então nós falamos muito hoje em turismo de negócios, mas hoje o turismo cultural, ele traz muitos recursos para os municípios. Nós utilizamos muito pouco dessa prática no Brasil. O Nordeste do Brasil utiliza muito bem dessa prática, o Sul do Brasil utiliza muito bem essa prática, e vamos pensar hipoteticamente aí, se nós fizermos aqui uma semana, olha bem, uma semana do Dr. Vitor Carneiro, nós temos uma universidade, o BAUENG, que é de Ciências Biológicas, tratando sobre a pesquisa que o Dr. Vitor Carneiro desenvolveu. Poderia ser tema até de doutorado. Tema de doutorado. Nós falamos de turismo cultural, nós poderíamos muito bem tratar da questão do combustível alternativo com a cana que nós temos aqui, o plantio de cana que nós temos aqui em Minas Gerais, e trazer uma semana de discussão sobre a questão. Porque nós falamos de educação patrimonial, mas nós não utilizamos. E nós temos o mês de agosto que é destinado à educação patrimonial em todo o Brasil. Então nós temos o BAR em todas as áreas. Eles podem trabalhar, por exemplo, os meninos de professores de ciência podem trabalhar esses cientistas que eu te falei aqui. Sim. Os meninos que são na área de cultura, nós vamos tratar das pessoas da cultura, que são do renome mundial, trabalham na área de cultura. Então nós temos um conjunto de situações que podem ser utilizadas na área de turismo cultural, porque esses homens foram homens que têm uma relevância não só para o Brasil, para o mundo. Então muito pouco discutimos. O Dr. Washington merece uma estátua aqui na FUPAC. Vou sugerir isso ao meu nobre amigo. Por quê? Wagner. Por conta da relevância. O Dr. Washington, tinha alguns momentos que eu estava junto com ele, batendo papo aqui no Sindicato Rural, nós formamos um grupo de discussão cultural num período, o telefone dele tocava, era para a Conferência Mundial. Quantas vezes? E ele foi professor na Sorbonne, na França. Então, assim, ele tem uma relevância, as figuras que nós temos, esses 4 cientistas aí deram um contributo mundial. Contributo mundial. Porque o que o Dr. Washington desenvolveu nas ciências jurídicas e econômicas no Brasil é referência mundial. Ele foi conferencista mundial durante muitos anos. Conferencista mundial. Discutindo a questão de direito no mundo. O que me chateia é que isso não é valorizado. Não é valorizado. E nós, Júlio, o que eu fico muito chateado, de certa forma, é porque todo ano nós ouvimos a mesma coisa. Isso me incomoda. As pessoas falando, vamos fazer um trabalho de educação patrimonial, vamos fazer isso, vamos desenvolver aquilo, e agora o turismo virou a palavra de moda, vamos fazer turismo cultural, vamos fazer isso, mas não tem um material que possibilite as crianças terem acesso a essas informações, e muito menos os professores, porque isso não é culpa dos professores. Quem tem que ter a iniciativa disso é o Estado, o município e a federação, e o governo federal, de produzir esses materiais para que possamos o quê? Estar trabalhando. Nós tivemos, você viveu isso, eu vivi, o Giacim viveu. Feira de ciências nas escolas. Muitas feiras de ciências que nós tínhamos nas escolas. Excelentes. Com resultados muito satisfatórios. E hoje, as feiras de ciências que acontecem em São Paulo, que acontecem no Rio de Janeiro e nos grandes centros, saem dali coisas importantes que têm relevância mundial. As universidades americanas, as universidades europeias e as universidades asiáticas, elas vêm nessas feiras no Brasil e pegam esses jovens e levam para os países de origem. Tem jovens aqui de Ubá que estão na Bélgica, trabalhando em laboratórios, desenvolvendo pesquisa avançada. Tem jovens nos Estados Unidos, da nossa região, trabalhando em pesquisas avançadas. E tem jovens em quase todos os países da Europa, daqui da nossa região. E nós não trabalhamos isso como educação patrimonial. Então, o Ubá, nesses 164 anos de emancipação, ela legou ao mundo cientistas importantes, cantores importantes, e nós não temos um livro que contemple, pelo menos, essas figuras de relevância. Porque nós estudamos pessoas que são conhecidas,
mas não estudamos pessoas que são importantes. E, na verdade, hoje a modalidade de historiografia que é feita em vários lugares é modalidade de colunismo social. Se a pessoa é conhecida, vamos exaltar e vamos escrever alguma coisa relacionada. Mas nós abrimos mão dessas pessoas que realmente têm uma relevância importante, que essas pessoas que eu liguei. O doutor Bioquino de Andrade, doutor Jacinto Soares Souza Lima, doutor Washington Albino e doutor Paulo de Tarso Alvim. Quem sabe você? Nós podemos assim trabalhar esses aí numa questão de ciências. Há poucos dias, através de um pedido do secretário de governo, o Vinícius Samor, pediram uma sugestão para que pudéssemos estar trabalhando essa educação patrimonial. Eu vi a sugestão. E nós temos recursos para isso. Temos recursos no governo estadual, temos recursos no governo federal, para que possamos estar trabalhando isso. O que acontece? O que acontece é falta de vontade. É falta de vontade. Por quê? Se você montar um projeto, tem recursos destinados a essa educação patrimonial. Hoje tem recurso até do exterior para você fazer esse trabalho de educação patrimonial. Recurso. Porque a memória histórica é muito importante em todos os sentidos. E com certeza o doutor Vitor Carneiro, doutor Washington Albino, doutor Paulo de Tarso Alvim, se você montar um projeto hoje e apresentar umas instituições internacionais, com certeza elas vão ajudar a suprir, porque tem muitos hoje milionários que criam essas fundações para financiar projetos em todas as regiões do mundo. Algumas pessoas falam, por que você não escreve? Eu ia te perguntar agora, quem sabe você? Por que eu não escrevo? Por quê? Porque tem custo. Tudo tem custo. Aí quem paga pelo custo? Tem uma pessoa aqui no bar que ficou um longo período sem conversar comigo, porque um dia ele me ligou querendo que eu escrevesse para ele sobre congados. Aí eu disse a ele que escreveria, mas que tinha um custo. Aí ele ficou com raiva. Não, mas você é de Ubá. Eu sou de Ubá, mas tem custo, porque os livros custam dinheiro. Eu compro arquivos em Portugal, eu compro arquivos na Espanha, e os arquivos que você compra lá custa dinheiro, custa em euro. A pesquisa não é de graça. A pesquisa não é de graça. Se eu ligar para um dono, para um dono desses arquivos e desses que vendem para o mundo todo, que são arquivos da nossa história, se eu ligar para ele e falar, vou fazer uma atividade aqui de graça, aqui você me dá desconto, aí não, ele não quer saber. Porque a educação custa caro. Isso é educação. A educação, os países no mundo vendem muito caro. Então a gente tem que entender que isso custa caro. Isso carece o quê? De formar uma equipe multidisciplinar para que nós possamos trabalhar. Por exemplo, o Ginásio São José é uma instituição que gerou conhecimento, muito conhecimento. Está hoje como museu. Por que não faz, então, seminários relacionados ao Dr. Vitor Carneiro, ao Dr. Paulo de Tarso Alvim, lá no ginásio estadual, no ginásio São José, que o Dr. Jacinto também foi um dos colaboradores lá do ginásio, e o Dr. Jacinto, para além ainda da pesquisa científica, ele é criador da Semana do Fazendeiro lá em Viçosa. Ele que é o criador da Semana do Fazendeiro. Então, para você, que ele era criador de gados naquela época. Então, o gado veio para o Brasil muito recente, no período do Santos Dumont, assim, começou a trabalhar gados mesmo de raça. Foi o Santos Dumont que foi o precursor do Brasil. Então, assim, esse tipo de gado de raça que a gente conhece aí hoje, o Santos Dumont que é o precursor. E o bar depois chegou com algumas pessoas, com o doutor Rezende e com o doutor Jacinto Soares Souza Lima. Então, ele criou a Semana do Fazendeiro. Então, pode ser utilizado esses espaços para trabalhar a Semana de Educação Patrimonial com esses cientistas que nós falamos. Temos o Ginásio São José. E nós temos hoje a possibilidade de recuperar a memória da história da Faculdade de Farmácia e Odontologia, que fechou em 1932. Nós já tivemos uma escola de farmácia e odontologia que foi referência brasileira. Onde era? A que funcionava aqui na Avenida Raul Soares. Ah, é? Faculdade de Farmácia e Odontologia. Na intervenção que aconteceu a partir de 1932, com o constitucionalismo, fizeram várias intervenções e fecharam algumas escolas, fecharam algumas faculdades. Foi por questão política, e depois teve como interventor o Benedito Valadares, e o Benedito Valadares, naquele período, como interventor, andou fechando várias escolas, várias instituições. A Escola de Farmácia e Odontologia de Ubá foi uma escola de referência nacional. Tem no quadro de formandos lá, você vê pessoas de todo o Brasil. Quem dera tivesse até hoje aqui. Até hoje. Dada a relevância de pesquisa que tinham desenvolvido. E todos os professores tinham doutorado feito no exterior. Nós tínhamos muita dificuldade de fazer doutorado naquela época no Brasil, que eram poucas instituições brasileiras que realmente você tinha a possibilidade de fazer doutorado. Então o doutor Jacinto fez doutorado em Berlim, o doutor Bioquino, ele fez vários estudos fora do Brasil, por isso que possibilitou dele trazer os equipamentos da Alemanha para utilizar as pesquisas
que fossem responsáveis pelos remédios para tratar a hanseníase naquele momento. Então, assim, ele desenvolveu vários trabalhos. O doutor Geraldo Brandão mesmo, Gerardo Brandão, que é o pai do Sr. Geraldo Brandão, foi dono da farmácia, foi um dos professores também e um dos grandes pesquisadores de farmácia em Ubá. Ele desenvolveu vários trabalhos na farmácia do Sr. Geraldo Brandão, que ele herdou foi do pai. O pai dele foi um dos membros da faculdade de medicina e de odontologia e farmácia de Ubá. Então, assim, nós temos uma grande relevância, sim. E na próxima semana, Júlio, para finalizar, nós vamos falar dos escritores de Ubá. Nós vamos falar dos escritores. Nós temos escritores em Ubá que, com 16 anos, um escritor de Ubá, com 16 anos, ele fez parte do Movimento Verde em Cataguases. O Movimento Verde em Cataguases, depois da Semana de Arte Moderna, foi um dos movimentos mais significativos do progresso da literatura no Brasil. Só não fala quem é, por enquanto. Agora não vou falar quem é. Semana que vem. Semana que vem. Aos 16 anos. Ele morreu de forma precoce. Mesmo assim, muito recente, em 2014, tivemos uma feira Brasil-Alemanha, que aconteceu em Frankfurt. E nessa feira, esse escritor ubaense foi citado nessa feira, porque tinha uma biografia dele nessa feira. E nós, em Ubá, não falamos absolutamente nada a respeito. Nem sabe. E sem contar os outros escritores que nós temos de uma grande relevância. Então fica aí a dica e nós vamos trabalhar para que possamos ter educação patrimonial. Hoje eu encontrei com o Paulo Mendes, lá próximo do prédio da ligação, para fazer a minha caminhada matinal. Então o Paulo estava lá parado observando aquele prédio da estação ferroviária, que nós temos 2 prédios. Tem o mais antigo e tem o outro que é mais recente, lá da estação. Ele pegou e falou, o que é possível fazer aqui? Ali é possível fazer um museu cultural. Portugal e alguns países europeus utilizaram, né, porque a estação ferroviária, inicialmente ela foi inglesa, então ela tem um padrão. Então o que Portugal fez, algumas cidades de Portugal? Transformaram esses lugares num café cultural. Tem possibilidade, você reforma o prédio e terceiriza, entrega para uma pessoa que gosta de cultura e aquela pessoa transforma aquilo no museu e no café cultural. Então as pessoas vão para lá para discutir cultura. Então tem possibilidade de você fazer. Tem um monte de alternativas. Hoje, com a informatização, você pode transformar no local de pesquisa, ser um museu cultural, um café cultural, e ao mesmo tempo ser um local de pesquisa para a comunidade. Olha no entorno da ligação a quantidade de pessoas que tem ali. Então você pode utilizar os 2 prédios como um café cultural. As pessoas vão para tomar um café, falar sobre cultura num local de área verde, e você, com tudo informatizado, todos os livros em PDF que nós temos aí relacionados à obra desses cientistas ou de escritores ubaenses, você pode fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de pesquisar. Isso é muito comum hoje de você no mundo, de você ir nos cafés cultural. E tem possibilidade de você fazer turismo dessa forma. Agora, tem que fazer com um estudo histórico com a realidade da região. E o Ubá oferece essas condições. Prédios arquitetônicos, nós não temos muito para turismo de visitas a prédios arquitetônicos. Nós temos hoje a Fazenda das Palmeiras, temos o Paço Municipal e temos o Ginásio São José, que são os prédios antigos, e o Camilo Soares, que está aqui do lado. Mas, para o turismo cultural, nós temos aí mais de 100 personalidades. Mais de 100 personalidades para um turismo cultural. Personalidades de renome nacional e internacional. De muita relevância. De muita relevância. Não é pessoas conhecidas, são pessoas importantes, que são discutidas. Não são conhecidos aqui, nem sim. Mas no mundo todo. Global, de forma global. De forma global. Então, aí na próxima semana, nós vamos fazer aqui uma narrativa. Eu vou te enviar antes, da mesma forma que eu fiz, só para você ter um feedback de como o contexto. E a gente vai fazer essa discussão no decorrer de mês, até no dia do aniversário da cidade, falando da importância de Ubá num contexto nacional e internacional. Muito obrigado, Zé do Carmo. Mais uma vez, uma aula aqui de conhecimento, de cultura sobre a nossa cidade, o que é muito importante. Eu gosto demais. Tenho certeza que as pessoas que nos assistem também, porque vale muito a pena. O conhecimento é uma riqueza em que a gente leva para toda a vida, isso não tenha dúvida. É uma das maiores riquezas que nós podemos conquistar na nossa vida, é o conhecimento. Conversei então com o professor José do Carmo, professor historiador. Próxima semana estaremos num novo bate-papo e, como ele disse, falando sobre escritores ubaenses. Estou curioso até para saber quem são e quais são as suas obras. Daqui a pouquinho, alguns dias, nós vamos ficar sabendo.